Bom, gente, nessa aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios, ou melhor, vamos fazer um exercício, né, envolvendo propriedades das operações. A gente já, nas nossas aulas de álgebra, nós já apresentamos nessa teoria envolvendo as propriedades, e a gente aqui faz, né, um exercício para melhorar aí, né, o entendimento das propriedades das operações. Então nós estamos colocando aqui, seja uma operação sobre Z definida por x asterisco y, x mais y mais 4xy. Fica claro para a gente que quando eu tenho uma operação sobre Z, essa operação ela é representada por uma função, onde eu tenho z vezes z leva a z, onde esse z vezes z é o conjunto de pares ordenados, quer dizer, na realidade é o conjunto formado por elementos, né, que a gente chama de produto cartesiano, onde o x e o y são exatamente elementos, né, desse conjunto, né, z vezes z, chamado produto cartesiano. Está claro que esse elemento tem que ser sempre inteiro e esse elemento sempre inteiro. Então aqui é um par ordenado, onde esses pares só podem ser formados de inteiros, né, levando a um número inteiro. E esse número inteiro é dado por essa lei, x mais y mais 4xy. Então, quando eu pego um inteiro e um inteiro, esse elemento, que na realidade na função é a imagem de xy, então isso aqui são elementos do domínio e aqui são elementos do contradomínio. Na medida que eu pego aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, o 2 menos 3, que são inteiros, gera um número que tem que ser inteiro, que é 2 somado com menos 3, mais 4 vezes 2 vezes menos 3, que dá 2 somado a menos 3 dá menos 1, é isso? E aqui 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, menos 24. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, aqui é negativo, aqui você subtrai e você tem aqui menos 25. Então, veja, esse 2 é inteiro, esse menos 3 é inteiro e o resultado da operação é inteiro. Então, esse menos 25 é a imagem de 2 menos 3 do par ordenado pela função. E é interessante, assim, lógico que quando eu estou aqui, esse elemento aqui nunca poderia ser, por exemplo, racional, irracional, né? Ele tem que atender exatamente o que está determinado aqui, ó, sobre Z. Muito bem. Então nós, a partir daí, nós vamos verificar as propriedades. Então vamos para a primeira propriedade, que é a propriedade comutativa. Certo? Então essa propriedade comutativa, ela é dada, né, da seguinte forma: se eu tiver um x asterisco y e for igual a y asterisco x, eu tenho caracterizado aqui essa propriedade que a gente chama de comutativa. É interessante assim, afirmar aqui, porque muitas vezes os alunos colocam valores particulares numéricos e dizem assim, a propriedade é válida. A questão da particularidade é quando você usa essa particularidade para negar essa proposição. Se você usar uma situação numérica particular para afirmar, você não tem essa comprovação. Por quê? Porque quem garante que vai existir, né, um par ordenado, que você não coloque aqui, que exatamente destrua a propriedade. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, na realidade, é sempre bom para você fazer esse teste não usando situações particulares. Então, x asterisco y, você tem pela operação que é x
mais y mais 4xy, e o y asterisco x, o cuidado que a gente tem que tomar é que, como aqui ó, o x é o elemento que está à esquerda do operador e o y à direita, quando eu olho para aqui, ó, no lugar do x está o y, então aqui entra o y mais, aqui veja, o que está à direita é o y, mas o que está à direita é o x, então eu tenho que seguir o que está aqui, olhando para a operação, mas eu tenho que estar observando os elementos que compõem a operação. Então, y mais x mais 4yx. Só que nessa operação, que ela é composta de adição e de multiplicação, a gente sabe que x mais y na adição é y mais x, igual. E 4xy é igual a 4yx na multiplicação. Então, com essa garantia da comutatividade na adição e a comutatividade na multiplicação, a gente garante a igualdade. Então, essa propriedade comutativa ela existe nessa operação. Beleza? Bom, agora nós vamos para uma outra propriedade, que é a propriedade associativa. Propriedade, né, associativa. Muito bem. Em que consiste a propriedade associativa? Para nós verificarmos essa propriedade, nós precisamos ter 3 elementos, né, dizer. Aqui a gente não está mais verificando a operação, né? A gente sabe que isso aqui é operação, então nós estamos aqui verificando propriedades. Então a propriedade associativa, para eu fazer essa verificação, eu tenho que compor, né, fazer a composição com 3 elementos do conjunto Z. E observar, né, mostrar que essa associação de x com y, operado com y primeiro, é exatamente igual quando eu faço primeiro y operado com z. Quer dizer, a gente associa aqui, depois opera com z, aqui eu faço primeiro parênteses, né? Opero y com z e depois eu faço x asterisco esse resultado. E se for verdade isso, nós temos a garantia da propriedade como associativa. Perfeito? Bom, então vamos aqui verificar o que está ocorrendo. Então, olha só, x asterisco y na nossa operação é o que já está definido aqui. Você podia até, aqui, ó, eu não coloquei, mas você podia botar x asterisco y igual. Porque eu botei x, y, leva isso aqui, que é a operação, estava definida ali. Mas eu posso botar x, y, leva x asterisco y, que é igual a pegar o x, adicionar com y, mais 4xy, certo? Bom, aí nós devemos olhar x asterisco y com o que já está colocado lá. Como é exatamente igual a x asterisco y, eu vou, nesse parênteses, substituir por x mais y mais 4xy. Igual. Agora, é aqui importante fazer agora y asterisco z. Y asterisco z, deixa eu apagar aqui, gente, porque eu fiz assim, x asterisco y, x mais y mais 4xy. Então, asterisco z, faltou aqui. Então, repetir, eu botei a operação do parênteses, depois tenho que fazer a operação com z. E aqui nós vamos colocar x asterisco e fazer primeiro isso aqui, seguindo a operação, que é y
está muita confusão com letra. A gente tem que observar o que está à esquerda é y, certo? Mais aqui o que está à direita. O que está à direita é z. Então, mais z, mais 4, veja, ó, o que está à esquerda pelo que está à direita. O que está à esquerda é y. E o que está à direita é z. Então, 4yz. O que nós agora temos que fazer é fazer a operação desse componente que está aqui à esquerda com o que está à direita. Então, agora, esse componente da esquerda é uma expressão. Tá? Então, eu preciso estar olhando para a operação, entendendo que à esquerda do operador eu tenho tudo isso. E à direita do operador eu tenho z. Então eu vou seguir isso aqui com cuidado. Eu tenho que ver o que está à esquerda. O que está à esquerda é isso aqui. Tudo isso aqui é uma expressão aqui. Então eu vou botar x mais y mais 4xy, que está à esquerda, somado com o que está à direita, que é z, mais 4 que multiplica o que está à esquerda, mas o que está à esquerda é x mais y mais 4xy, multiplicado pelo que está à direita, que é z. Certo? Isso nós fizemos no primeiro método. No segundo método, nós vamos fazer a mesma coisa, entendendo que o x aqui é o que está à esquerda e o y o que está à direita. Então, o que está à esquerda é o x, aqui, mais o que está à direita é tudo isso, ó, y mais z mais 4yz. Então, y mais z mais 4yz. Mais 4xy. Então, eu tenho que multiplicar 4. O x é o que está à esquerda, por um acaso é o próprio x, multiplicado pelo que está à direita, y mais z mais 4yz. Então, nós vamos desenvolver esse primeiro membro, vamos desenvolver o segundo e verificar se há igualdade. Se houver igualdade, significa que essa operação é associativa. Se não, a gente vai ter que vai afirmar que ela não é associativa. Então vamos ver. X mais y mais 4xy mais z, né? Mais, vamos botar aqui, multiplicar 4x mais 4y mais 4 vezes 4, 16. Opa, então aqui, vamos aqui, ó, x mais y mais 4x mais z. Mas observe, eu tenho 4 vezes isso aqui vezes z. Eu posso, aqui, observe, eu posso multiplicar o 4 pelo z, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Eu posso multiplicar o 4 pelo z. Eu estou já mexendo numa situação que antes aconteceu. Então, só para ajudar agora, eu peguei o 4, não é isso? Z, 4z, e estou multiplicando por isso aqui. Ou, se você quiser, você faz, tá, o z, eu vou deixar o z aqui. Certo? Então, você vai dizer 4x, né, depois multiplica pelo z. Então, você vai ter mais 4x multiplicado por esse z. Então, 4xz mais 4y, ó, fazendo esse produto, depois multiplicado por z. 4yz mais 4 vezes 4, 16xy multiplicado por z. 16xyz igual. Bom, aí do outro lado nós vamos fazer da mesma forma, né? X mais y mais z mais 4yz mais... Só que aqui não aparece aquele z, não é verdade?
nós botamos 4x, que multiplica isso aqui, então vai ficar mais 4xy, mais 4xz, mais 4 vezes 4, 16xyz. Então, cabe agora a gente verificar se há uma verdade aqui. Olha aqui, ó, x, aqui x, y, aqui somado com y, z, aqui com z, 4xy, aqui ele tem 4xy igual, 4xz, 4xz igual, 4yz, 4yz igual, 16xyz, 16xyz. Então você observa que a gente não organizou isso aqui, né, não arrumou para ficar exatamente igual, mas pelas parcelas você verifica que as mesmas parcelas que existem do lado do primeiro membro são as mesmas parcelas do segundo membro. Então você tem a garantia que essa, assim como aqui a gente garante que essa propriedade ela é comutativa, né? Eu vou colocar assim, ok, que a gente, né, ok, ela é comutativa, aqui também na propriedade associativa, né, eu boto ok, no sentido que ela é associativa. Perfeito? Bom, então, gente, nós agora vamos buscar uma outra propriedade, que vamos chamar propriedade 3. Vamos buscar aqui uma caneta que seja escrevendo. Vamos ver. 3. Né? Que é o elemento neutro, existência do elemento neutro nessa operação, certo? Então, quero ver, existe esse elemento neutro ou não existe? Então, a existência, né, do elemento neutro. Bom, nós já vimos, né, em nossas teorias, né, que o elemento neutro a gente chama de E. Se existe elemento neutro, o x asterisco E, que é o nosso elemento neutro, é igual a x. Assim como, né, chamado elemento neutro à direita da operação, assim como eu tenho E asterisco x também igual a x. O que está aqui claro é que já sabemos que essa propriedade é comutativa. Se ela é comutativa, né, se a operação é comutativa, então x asterisco E se dá x, o E asterisco x tem que dar x. Então, aqui a gente não precisa, né, fazer a direita e a esquerda, porque os resultados serão os mesmos. Quer dizer, na realidade, o elemento neutro existe se eu fizer a operação com ele, né, der o x, e quando eu fizer a comutatividade, continua dando x. Pode ocorrer, quer dizer, existe, se a propriedade não fosse comutativa, né, essa questão aqui, ela não ocorreria. Né? Bom, mas enfim, a gente vai determinar esse E. Agora, isso também da teoria, o E é um elemento de Z, porque o que acontece? Nós estamos sobre Z e ele é único. Então, fica claro aqui que o nosso E pertence a Z. Pertence a Z. E também esse E, ele é único. Então, existe a unicidade aí do elemento neutro. Tá? Então, o E único. Deixa eu colocar aqui. Bom, e como é que a gente vai determinar o x, o E, quando eu opero x asterisco E? Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos colocar aqui x asterisco E
igual a x. Então eu vou botar x adicionado com e, porque está aqui, mais 4x tem que ser igual a x. Então, nós estamos na busca do e. Então, vamos botar e mais 4xe e x, passa esse outro x para o outro lado, isso aqui dá zero. Entende-se que para qualquer x isso acontece, mas particularmente a gente está usando aqui o x, mas vamos dizer, se o x for 2, né? Se o x for 5, quer dizer, esse x que a gente está colocando aqui é para todo x pertencente a z, qualquer x pertencente a z, vai existir um número inteiro, tá? Um só, que eu opero e encontro esse que eu estou colocando aqui. Então, nós vamos ter o e, podemos ver aqui o e, né, como 1 mais 4x, colocando evidência, igual a zero. E esse é dado por zero dividido por 1 mais 4x. Bom, existe aqui algumas colocações que a gente quer dizer o seguinte. Observe que o x tem que ser inteiro. Então, se eu colocar, por exemplo, o x inteiro 1, eu vou ter 1 mais 4, que vai dar 4. Se o x é 1, 4 vezes 1, 4, dá 5. 0 sobre 5 dá 0. Então, numerador 0, aqui deu 5, diferente de 0 dá 0. Né? Se eu botar menos 1, então vai dar menos 4 com mais 1, menos 3, 0 com menos 3 dá 0. Então, eu estou observando que conforme eu vou colocando inteiros aqui, tá? Esse elemento neutro, ele está dando 0. Né? Vamos colocar aqui, ele está dando 0. Certo? Está dando 0. Aí você pode estar questionando o seguinte, beleza, e se o meu x, por exemplo, se o meu x fosse menos 1/4, certo? Se ele fosse, mas aí o menos 1/4 daria 0 no denominador. Mas só aqui, porque observa, 4 vezes menos 1/4 daria menos 1, 1. Menos 1 dá 0. Só que aqui, o x tem que ser inteiro. O x tem que ser inteiro. Né? E é evidente, o único cara que ia anular aqui embaixo, 1 mais 4x igual a 0, seria o x igual a menos 1/4. Só que o menos 1/4 não pertence a z. Tá? Não pertence a z. Então, essa questão aqui, ela até... isso aqui nunca poderia ser 0. Não é 0. Então, 0 dividido por alguma coisa que não é 0 dá 0. Mas eu quero chamar a atenção, quer dizer, numa situação, né, que vamos supor que eu não esteja trabalhando no conjunto Z, eu estivesse trabalhando sobre R. Tá? Então aqui, um detalhe que eu quero chamar a atenção, f de R vezes R leva a R. Então eu estou trabalhando aqui qualquer número real, aqui, ó, quando eu digo assim, xy me leva a x mais y mais 4xy, qualquer número real me leva a qualquer número real. Isso é verdadeiro. Quando eu faço... E a propriedade comutativa, ela continua existindo, a propriedade associativa continua existindo, da mesma forma, tá? Independente se eu estou sobre Z ou sobre R, mas aqui tem esse detalhe, o Z. Então, quando eu estou sobre R, certo? Quando eu boto qualquer número real aqui, né, alguns números reais, aqui embaixo vai dar diferente de zero. Então, 0 dividido por um número que é diferente de zero, 0 sobre 5, 0 sobre 8, 0 sobre raiz de 2, coisas desse tipo, dá 0. E se o meu x fosse menos 1/4? Porque eu teria 1 mais 4 vezes menos 1/4, né? Aí vai dar 4
Um quarto dá 1 menos 1 dá 0. Só que ocorre o seguinte, 0 sobre 0, quando eu coloco 0 sobre 0, ele admite realmente infinitos valores, isso aqui é indeterminado. Mas entre esses valores, o 0 também é um deles. Então, por conta da unicidade, de eu estar observando números que são diferentes de menos 1 quarto, vai dar 0, se o x for menos 1 quarto, olhando para essa questão agora sobre R, eu considero esse resultado 0. Então, o elemento neutro, mesmo sendo sobre R, é 0 também. Tá? Então, isso eu estou chamando a atenção porque muitas vezes os livros não fazem essa abordagem, tá? E gera uma confusão. Ah, eu tenho 0 no denominador, e aí? Né? Quando eu estou sobre R. Não, você tem 0 sobre 0. Que podia ser na divisão qualquer número, mas particularmente pode ser o 0. E como o 0 ele atende todos, né? Que não, todos os x diferentes de menos 1 quarto, você considera aqui esse 0 sobre 0 também 0. Então, o elemento neutro, numa situação dessa, é 0. Para a gente, no conjunto dos inteiros, né, a gente não tem essa situação, porque eu nunca vou ter 0 aqui, porque o x menos 1 quarto não é inteiro, é um número racional, e aí eu não vou gerar esse denominador 0. Então, não é uma situação confortável aqui. Mas tudo bem, o elemento neutro é 0. E não há necessidade de eu fazer olhar isso aqui para a esquerda, por quê? Porque pela comutatividade continua dando 0. Então, encontramos aqui o elemento neutro, que é 0, certo? Então, qual é a resposta para o nosso problema do elemento neutro? A existência do elemento neutro, o elemento neutro é o 0. Bom, agora nós vamos para determinar a lei que define os simétricos dessa operação. Determinar a lei que define os simétricos. E saber quem são esses elementos de Z que podem ter simétricos. Porque a gente vai falar isso. Pode ocorrer que numa operação, né, um elemento ou mais elementos não tenham simétricos. Então, a gente, aqui nesse exercício, a gente está colocando assim. Então, veja só. Isso, logicamente, dentro da teoria já apresentada. A gente está num exercício. Então, vamos supor que eu tenha um x, tá? Onde eu posso vou até mudar, que seja um A. Um A é um valor que eu estou escolhendo. Aqui, particularmente, esse A é um elemento de Z, tá? Vamos pensar assim, que eu pense nele, que operado com o inverso dele, ou melhor, o simétrico. Essa questão do inverso pode também ser usado, mas vamos falar assim, de uma linguagem mais, vamos dizer assim, universal, que é chamado de simétrico. Então, para evitar problema, não vou botar menos 1 não, vou botar a linha, tá? Não dá confusão. Então, esse a linha, tá? Entende-se que o a linha é simétrico de A, tá? Então, eu estou definindo assim, o a linha é simétrico de A. Então, quando eu opero o A com seu simétrico, tem que dar o elemento neutro. Então, para você determinar a lei, para verificar quem são simetrizados, você precisa do elemento neutro. Por acaso, a gente já fez isso, já sabe que é o elemento neutro. Agora, é interessante observar que eu preciso também verificar isso aqui. O simétrico de A, né? Quando eu vejo o simétrico à direita e quando eu vejo esse simétrico à esquerda, né? Para o mesmo A, essa operação, ela, tanto à direita como à esquerda, ela tem que dar o E. Mas como ela é comutativa, basta eu fazer aqui uma só. Então, o que eu vou colocar é o seguinte, se eu tenho o A asterisco a linha, né,
esse elemento neutro que a gente já conhece é o zero. Então nós vamos fazer a operação asterisco a linha sobre Z. Então atenção nisso. Então eu vou ter A mais o A' mais o 4 vezes o A vezes o A'. Isso aqui dá quanto? Dá zero. Certo? Então eu vou ter o A' mais 4A A' e vou passar esse A para cá, dá menos A. Deixei no primeiro membro todos os termos com a linha para colocar o A' em evidência. Então vai dar 1 mais 4A igual a menos A. E o nosso A' é menos A dividido por 1 mais 4A. Então, gente, observe o seguinte, que nós agora estamos com uma lei, a nossa lei, né, toda vez que eu tiver aqui um número Z, eu encontro o simétrico dele por essa lei. Então essa aqui, ó, é a lei que define o simétrico. Qual é a lei que define o simétrico? Essa. Aí a pergunta é, quem tem simétrico em Z? Será que o 2 admite simétrico? Será que o 3, o menos 5, o menos 10 admite simétrico? Cada elemento desse tem um simétrico diferente. Presta atenção, o 2 tem um simétrico, o 3 tem um simétrico, o 4 tem um simétrico, o menos 5 tem um simétrico. Agora, o simétrico, quando eu olho o simétrico de um número, ele é único. Um número não pode ter mais de um simétrico. Tá? Um número não pode ter mais de um simétrico. Agora, conforme você vai variando os elementos, tá? Os simétricos vão variando. Né? Por exemplo, você tem o 2, ele admite o simétrico. O 4 admite o simétrico diferente. Mas quando você olha para o 2 e pergunta quem é o simétrico, só tem aquele carinha ali. Pode ter 2 simétricos para o 2. Pode ter 3 simétricos para o 2. Então, o simétrico ele é único quando você está determinando esse simétrico daquele elemento. Conforme os elementos variam, os simétricos variam. Então isso tem que estar claro. Então, por exemplo, eu pergunto assim, qual é você tem o... eu vou apagar aqui, gente, para poder dar espaço. Vamos olhar aqui, por exemplo, para o 2. Né? Vamos supor que eu tenho 2, o A é 2. Quem é o simétrico dele? Quer dizer, quando eu estou na busca do 2. Então, se eu colocar na fórmula, aqui, ó, o A' é igual, tem uma lei aqui, menos o A é 2, e aqui, 1 menos 4 vezes 2. Então, você vai ter menos 2, 1 menos 8. Então, você tem menos 2 sobre menos 7, que dá 2 sétimos. Então, se você perguntar qual é o simétrico de 2, o simétrico de 2 é 2 sétimos. Se você pegar o 2, né, você está vendo como A, e operar com o simétrico, ele tem que dar o zero, que é o elemento neutro. Então, vamos fazer um teste. 2 mais a lei, tá? Operação 2 mais 2 sétimos mais 4 vezes 2 vezes 2 sétimos. Isso aqui tem que dar zero. Não é isso? O elemento neutro tem que dar 2. Não, gente, eu fiz... Aqui está certo, aqui é mais, eu botei menos. Espera aí. Senão não teria, pô. Você está desaprendendo. Então, olha, menos A, 1 mais... Perdão, 1 mais 4A. Então, vai dar menos 2, 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9, não é isso? Então, vamos repetir aqui. 9, onde nós temos
menos 2 nonos, né? Que é mais. Então, se eu tiver 2 asterisco menos 2 nonos, né? Estou operando o A com a linha, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2 menos 2 nonos, quer dizer, somando 2 com menos 2 nonos, mais 4 vezes 2 vezes menos 2 nonos. Então, isso aqui tem que dar zero, né? Então, você vai ter igual, vamos botar aqui, 2 menos 2 nonos, aqui você tem menos, né? 4 vezes 2, 8, né? 8 vezes 2, menos 16, nono, né? Então, você tem 2, menos 2 nono com menos 16 nonos, dá menos 18 nonos, que dá 18 nonos é 2, 2 menos 2 dá o elemento neutro, que é exatamente o que a gente teria que ter achado, já que a linha, né, que é o encontrado aqui, o simétrico, né, simétrico de 2. Então, quando eu operar o A com o seu simétrico, eu vou ter que encontrar o elemento neutro. Então, foi o que eu falei. Para esse cara aqui, só tem um simétrico. Se eu botasse o A igual a 3, eu encontraria outro número aqui, que seria o simétrico de 3. Muito bem. Aí, você pode estar perguntando o seguinte, tá? E vamos imaginar que, gente, deixa eu voltar aqui, então, agora, revisando isso, que é uma grande besteira que eu falei, mas aproveitando a besteira para acertar. Então, olha só, quando eu peguei o 2, eu encontrei o simétrico menos de 2 nonos. Quando eu peguei o 2, eu encontrei o simétrico menos 2 nonos. Então, tudo aquilo que eu falei, eu vou refazer, tá? Novamente, e aprendendo aqui essa questão que eu acho que é legal. Então, quando eu encontrei menos 2, eu deveria estar atento numa questão perigosa, que o menos 2 nono não está sobre Z. Então, como eu posso considerar o menos 2 nono, tá, simétrico de 2, se esse simétrico tem que estar sobre Z? Todos os valores aqui, quando eu pego o A, ele é inteiro, quando eu pego o simétrico, tem que estar sobre o conjunto Z. Então, o menos 2 nonos não pode ser simétrico de 2. Então, vem a questão, o 2 admite simétrico, tá, sobre Z, porque se eu tivesse aqui sobre R, se fosse R vezes R leva a R, o 2 é real e o menos 2 nonos, que seria o simétrico, também é real. Mas acontece que eu não estou sobre R. Esse que é a grande questão que muitas vezes você vai fazendo e você só vai despertar, se você despertar, né, você desperta depois, você pode até retornar. O pior é quando você não desperta e vai até o final com essa afirmativa. Então, o A' não é simétrico de 2, então o 2 não pode admitir simétrico, né, nessa questão. Então você diz assim, o A igual a 2 tem simétrico, né, no sentido que você gostar? Não, porque esse carinha é racional, não é inteiro. Alzir, se fosse R vezes R eleva a R, esse carinha seria simétrico de 2, particularmente porque o nosso conjunto é sobre Z. Então, essa questão aqui não é verdadeira. Então, esse carinha 2 não tem simétrico, tá? Por conta que você não está no fechamento de Z. O elemento encontrado não está sobre Z. Então, fica a nossa pergunta seguinte. Beleza, então eu estou com um grande problema aqui. Por quê? Porque eu tenho menos A sobre 1 mais 4A. E esse cara aqui, tá, ele tem que pertencer a Z. No sentido que o A tem que pertencer a Z, o A tem que pertencer a Z, e esse A' tem que pertencer a Z, para que o A' seja simétrico de A.
Aí eu preciso verificar o seguinte, para que isso aqui pertença a Z, tá certo? O 1 mais 4A, como é que eu posso fazer? Por exemplo, se o A for zero, se o A for zero, eu vou ter o quê? 0 sobre 1, não é isso? Vamos imaginar que o A seja zero. O que vai acontecer quando o meu A for zero? Aqui, ó, vamos olhar. O A' igual menos A sobre 1, o A é zero, vamos botar zero já. 0 sobre 1 mais 4 vezes 0 dá zero, né? Então vai ficar menos 0 sobre 1, que dá zero. Então olha só, o A é inteiro e o meu zero é inteiro. Então eu posso dizer o seguinte, o zero, que é o A, admite simétrico. Será que existe algum outro A que vai admitir simétrico? Né? Se eu pegar aqui qualquer A, se eu botar o menos 1, né? Botar aqui menos 1 e aqui, né? Se esse cara aqui fosse 1, por exemplo, se aqui, né? Se 1 mais 4A, vamos pensar assim, 1 mais 4A é igual a 1. Então eu vou ter o quê? Se esse cara for 1, eu tenho menos A. Então 1 mais 4 é 1, eu vou dizer 4A é igual a 0. A é igual a 0 sobre 4, que é igual a 0. Então quando o A é 0, eu vou gerar, né, quando o A é 0 aqui, ó, 1 mais 4A, eu quero que ele seja 1. Eu quero que ele seja 1. Então quando o A for 0, isso aqui vai me gerar 1, e menos A sobre 1 vai dar inteiro. Porque qualquer outro número aqui que não seja 1, 2, 3, menos 4, vai fazer com que isso aqui não seja um número, o A' não seja um inteiro. Então, a pergunta é, determinar a lei está dita, e quais são os elementos simetrizáveis desse conjunto Z? Só existe um elemento simetrizável, tá? Só existe um elemento simetrizável, que é o A igual a 0. Porque quando o A for igual a 0, tá? Aqui, ó, quando o A for 0, o A' é menos A, que é 0, sobre 1 mais 4 vezes 0 dá 0, menos 0 sobre 1, não tem sinal, é 0. O 0, quando eu boto menos 0 sobre 1, se fizer assim, isso aqui dá 0. Então quer dizer o seguinte, o A é inteiro e o A' é inteiro. Se você pegar esses dois elementos, tá? Pegar assim o 0 e operar com 0, entendendo que esse cara é simétrico desse, você vai ter 0, 0 mais 0, mais 4 vezes 0 vezes 0. Então você vai ter aqui 0 para o elemento neutro. Agora, se aqui fosse sobre R, tá? Se aqui fosse sobre R, vamos pensar, né? Vamos imaginar que ali fosse sobre R, tá? Se ali fosse sobre R, o que aconteceria? Vou apagar aqui. Se eu tivesse essa função sobre R, só para a gente brincar aqui. Então, olha só, o A' é menos A sobre quem? 1 mais 4A. Se eu estou sobre R, o A pode ser real. E o meu A' pode ser real, certo? Então, o único problema aqui é quando eu tenho esse carinho embaixo, 0. Por exemplo, porque se aqui for um número que é diferente de 0 e aqui 0, eu tenho um absurdo. Então eu tenho que pensar o seguinte, se eu botar 1 mais 4A igual a 0, o meu 4A vai ficar menos 1, o meu A é menos 1 quarto. Então olha só, quando eu tiver o A menos 1 quarto,
e esse cara aqui vai ser zero. Então, olha só, olha aqui, ó, a linha menos, o A é menos 1/4, então dá menos 1/4, menos o A é menos 1/4, então menos, e aqui dentro menos 1/4, ó, menos o A é menos 1/4, sobre 1 mais 4 vezes menos 1/4. Então aqui dá zero. Então você vai ter 1/4 dividido por zero, que é absurdo. Então se perguntar, o menos 1/4 tem simétrico? Não, porque na hora que você aplica na fórmula, você vai encontrar 1/4 sobre zero, que não existe. Então se aqui fosse sobre R, todos os reais, com exceção do menos 1/4, teriam simétricos. A lei do simétrico não muda, independente se é sobre Z, se é sobre R, se é sobre N, se é sobre Q. Agora, na hora que eu estiver calculando simétrico, eu preciso estar observando, né, esse conjunto. Né? Se eu vou calcular simétrico, é sobre Z, então tem que verificar. É sobre R, então são questões assim, né, abstratas e que exigem da gente. Tá bom? Bom, agora nós vamos fechar aqui, vou pagar com a última propriedade, que é chamado elementos regulares. Vamos ver agora essa questão que envolve, tá, o que a gente vai colocar aqui como elementos regulares. Eu vou falar o que são elementos regulares e como você sabe, pode calcular, né, quais esses elementos, né, dessa sobre Z, nessa operação, são chamados regulares. Então, eu vou pegar aqui, vamos pegar x diferente de y, onde esse x está em Z e o y está em Z. Então eu vou botar assim, A, um elemento de Z, um número, tá? Que aqui está representado pela letra A. A é regular se eu tiver A operado com x diferente de A operado com y. Quer dizer, eu quero saber se esse carinha é regular. Se eu tenho x e y diferentes, quando eu opero com o mesmo elemento dos dois lados, a desigualdade se mantém. Ou alguns dizem assim, se esses dois carinhas forem iguais, quando eu opero o mesmo elemento aqui, a igualdade perdura. Então, mas eu vou preferir aqui colocar como diferente. Certo? Agora, é interessante a gente observar o seguinte, que para o elemento ser regular, necessariamente eu precisaria ver, tá, se esse elemento é regular à esquerda e à direita. Acontece que a propriedade é comutativa, por isso que muitas vezes é bom a gente logo ver se a propriedade é comutativa. Porque basta eu fazer uma situação só, porque a outra, o A asterisco x vai ser igual a x asterisco A, o A asterisco y é igual a y asterisco A, então não preciso fazer as duas verificações. Bom, então vamos agora fazer essa verificação, tá, aqui. Então olha só, A asterisco x na nossa lei, né, a nossa operação vai ser A somado com x mais 4, aqui o x, aqui é o A, 4AX. Então você soma assim, ó, A somado com x mais 4AX. E vamos, lógico que a gente está sabendo que o x é diferente do y, né? E aqui do outro lado eu vou ter A mais y mais 4AY. Né? Então, olha só, A mais x mais 4AX, A mais y mais 4AY. Então,
mesmo aqui a desigualdade, né, esse cara sendo igual a esse, né, se eu tirar aqui, subtrair o A e subtrair o A, a desigualdade se mantém. Então eu tenho x, vamos colocar aqui o x em evidência, 1 mais 4A. É diferente do y em evidência, 1 mais 4A. Então o que você conclui? Você conclui o seguinte: se o x é diferente do y, e esse carinha aqui, 1 mais 4A, é igual a esse, porque eu estou perguntando o A, tá? E o A é fixo, o A é regular, quer dizer, esse número A ele é regular. Quando ele é regular, né, isso tudo acontece. Então, para qualquer x que eu colocar aqui, o A operado com eles, x diferente de y, se eu pegar o A operado com x, é diferente do A operado com y. Então, como isso aqui é igual, né, 1 mais 4A é igual a 1 mais 4A, se o x é diferente de y, isso aqui continua sendo diferente. Então, quando eu coloco isso aqui na minha proposição e aplico a propriedade, eu tenho que verificar se o que me é apresentado continua diferente. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que qualquer A que eu coloque inteiro, porque o A ele tem que ser inteiro, o x, o y tem que ser inteiro, que é sobre z, então qualquer A que eu coloque aqui, tá, ele vai ser regular. Vamos pegar um exemplo assim, olha só, vamos pensar no 4. Então 4, pergunta, é regular? Todos os inteiros, todos os A's que eu quiser botar aqui, vai ser regular. Tá, mas eu peguei, por exemplo, 4. Então, eu quero dizer o seguinte, se eu pegar qualquer x, tá? Vou pegar o 4, operar com qualquer número, vamos chamar K, certo? Vai ser diferente, vou botar um K1, vai ser diferente de 4 operado com um K2, entendendo que K1 é diferente de K2. Então o que a gente quer é dizer isso. Então se eu pegar o A asterisco K1, o 4, pegar o 4 asterisco K2, se o K1 é diferente de K2, isso aqui vai ser diferente. Por isso que a gente comprovou ali. Então se eu fizer 4 asterisco K1, eu vou ter, aqui, eu vou ter 4 mais K1 mais 4 vezes, aqui ó, 4 mais K1, então 4 vezes o 4 vezes o K1, tá? É diferente do 4 mais K2 mais 4 vezes o 4, né, vezes o K2, isso eu estou colocando ali. Então você vai ter 4 mais K1 mais 16K1 é diferente de 4 mais K2 mais 16K2. Tá? Aqui, se você olhar, 4 mais, vamos botar o K1 em evidência, ó, K1, 1 mais 16, né? Vou botar assim, ó, 1 mais 16, igual 4 mais K2, 1 mais 16. Então você vai ter 4 mais 17K1, né? 4 mais 17K1, isso aqui é diferente. Diferente de 4 mais 17K2. Bom, então se o K1 é diferente de K2, né, na medida que eu pego um K1 e um K2 diferentes, esse resultado aqui é diferente desse. Então é isso que aqui está sendo dito. E qualquer número que eu colocar aqui, ó, independente de ser 4, de ser menos 2, de ser 8, de ser 0, tá? Porque se aqui fosse 0, 0,
17K1, 17K2, se o K1 for diferente do K2, isso aqui vai ser diferente. Então, eu botamos o 4, mas na realidade, para todo Z, para qualquer Z que eu queira, né, inteiro, ele vai ser regular. Porque quando ele operar com 1x, né, por exemplo, se eu pegar x diferente de y, né, e fizer exatamente a operação dele com x, a operação dele com y, se esses dois carinhas são diferentes, quando eu pegar esse A e esse A operar, o resultado vai ser diferente. Então a nossa aqui, resposta para essa questão é, nesse problema, né, todos os inteiros são regulares, né? Na realidade é isso aí que a gente tem para os elementos regulares. Então, gente, nesse exercício a gente mostrou, né, algumas não, as propriedades das operações, né, propriedade comutativa, propriedade associativa, existência do elemento neutro, né, como determina o elemento neutro, a lei dos simétricos, verificar quais são simetrizáveis, e os elementos regulares. Particularmente nós fizemos isso para uma operação. Evidente que à medida que a gente muda a operação, algumas situações, né, podem estar ocorrendo, mas aqui você já tem uma ideia, né, dessas propriedades. Então, obrigado e até a próxima.